mais um resumo da Bolsa, seu programa semanal resumindo tudo o que aconteceu na semana, na economia, nos investimentos e na política, e melhor, sem ficar puxando o saco de político de estimação ou da sua caixa ideológica favorita. Aqui a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, seja qual for o lado. Se todo mundo colocar a lógica em cima da ideologia, fica melhor. E hoje, o que você vai ver, queridos? Dados econômicos muito bons, PIB acima de 3%, inflação baixando, o dólar baixou para 5,40, desemprego e desocupação nas mínimas históricas, e a bolsa batendo o recorde. Meu Deus, que incrível, que maravilhoso! Mas do outro lado, a galera criticando o governo, falando não, o governo está sendo irresponsável com os gastos. Além disso, a taxa de juros está 15%, impraticável fazer negócios nesse país. Quem será que está certo nessa guerra? A gente vai trazer aqui uma análise sem paixões. Além disso, uma outra guerra envolvendo o governo, porque de um lado o governo, para cumprir a meta fiscal, está propondo taxar os ricos, taxar os super salários, mexer em aposentadoria de militares, aumentar alguns impostos aqui sobre os ricos. E do outro lado, a galera que é rica e não gosta dessa ideia fala, isso não funciona, não podemos aumentar mais impostos no Brasil. Além disso, taxar rico não funciona, porque tem um ator, o Gérard Depardieu, que fugiu na França. E o governo fica sempre com essa história de rico contra pobres, pobres contra rico. O PT não pode ver um rico que ele já sai metendo o dedo. É, meu amigo, quem tá certo nessa história? E se eu te falar que tá todo mundo um pouco certo, você ficaria muito deprimido comigo? Porque assim, se tu quer o canal ideológico, que assim, ó, o governo faz uma coisa que ele gosta, e aí depois vem um outro governo que ele não gosta, faz exatamente a mesma coisa. Aí nesse aqui o cara elogia, e nesse aqui o cara critica, independente se é o lado A ou o lado B, tá? É um canal ideológico, você vai, procura, tem um monte na internet aí que vai vomitar a ideologia dele pra você. Agora, quer uma análise um pouco mais tranquila, mais equilibrada, não 100% livre de viés, porque ninguém é, mas a gente faz aqui. E além disso, você vai aprender sobre a bolsa e sobre o mercado financeiro, porque a bolsa brasileira está crescendo. Será que é uma boa oportunidade para você ganhar dinheiro? Porque afinal, esse é um canal de investimentos também. E tudo isso você vai ver nesse vídeo, por isso, vem comigo que esse vídeo tá maravilhoso. Claro que tu quer saber fofoca política, mas fica tranquilo. Primeiro, os dados da Bolsa Brasileira. Nosso querido índice Ibovespa cresceu 3% essa semana e atingiu a sua máxima histórica, passando os 141 mil pontos. A salva de palmas para o nosso querido Ibovespa. E ainda outros indicadores bons, tá? Como o IFIX cresceu essa semana, o SP 500, o dólar, que é bom quando cai, né? Bateu 5,42, chegou até 5,40 essa semana. Será que vai voltar para casa dos 5,30? Tomara que sim. O mundo também cresceu um pouco essa semana e o Bitcoin teve uma leve queda. E aqui já é um cenário interessante falando de dólar. Por quê? Porque o seu influenciador financeiro falou assim, quando o dólar estava 6,27, ele falou, o dólar está 6,27 por conta de um risco fiscal. O governo está gastando mais do que precisa. Aí você fala assim, cara, mas esse gasto do governo é discricionário, é obrigatório ou não? Ele só está gastando, onde que é que está gastando? Não sei, mas está gastando mais do que precisa. E o dólar vai para R$7. Por isso, compre dólar. Aí foi um monte de seguidor, comprou um monte de dólar. E agora o dólar caiu para 5,40. E a pergunta que eu quero te fazer é, caiu por quê? Se o dólar subiu pelo risco fiscal que o governo está gastando, caiu por quê agora? Porque agora o governo ficou responsável fiscal. Agora o Lula não gosta mais de gastar, é? Então caiu por quê, querido? Tá vendo como um influenciador, cara, por causa de não gosta do governo, seja desse ou do outro, porque a galera da esquerda também não gostava do outro, e o dólar subia, a culpa era do Bolsonaro. Agora o dólar sobe, a culpa é do Lula. Mas esse que é o problema de tu ser enviesado. É porque tu tenta ficar defendendo ou odiando um político específico. E eu já expliquei vários vídeos meus que basicamente o que aconteceu foi a Trump Trade, o dólar subiu no mundo inteiro e tal. E esse ano teve um movimento de correção. Como o real desvalorizou mais, esse ano ele valorizou mais, sendo uma das moedas que mais valorizou no mundo. E este é o meu argumento, ele se provou correto durante o tempo. Agora os influenciadores que falaram que haverá Venezuela e o dólar ia para 7 instantaneamente e tal, sumiram, nunca mais falaram de dominância fiscal e nem de dólar a 7. Obviamente, o dólar um dia vai bater 7. Mas não nessa pressa que eles estavam falando, tá? E aí você pode tirar aquele super print do setor best, empresas de banco, seguro, saneamento, telecom e energia elétrica, bons setores para você iniciar na Bolsa de Valores. Não necessariamente são boas empresas aqui, tá? Mas são bons setores. Tudo no azul essa semana, porque recorde da nossa Bolsa de Valores a valores nominais. Eu, Daniel, não gosto de comprar nada na alta, mas mesmo na alta, ainda assim tem boas oportunidades em algumas empresas. Procura os vídeos do
do canal que você vai saber. Em azul também estão as nossas commodities. A Vale subiu quase 5% essa semana. E eu lembro que umas semanas atrás aqui, ó, gravei vídeo pra você com a Vale a 49. Eu falei, esse preço está incrível, vai subir. Inclusive, Vale é uma empresa pra ser R$80, R$100, bicho, é uma empresa muito boa. Eu comprei um montão de Vale aqui pra você e acabei ganhando esse dinheiro rápido. Claro que eu não tô na bolsa pra ficar fazendo trade, o swing trade, pra comprar e vender rápido e tal, mas é bom quando valoriza, né? E do contrário, quando cai, a gente gosta de comprar. Se a empresa é boa, está a preços bons e pagam bons dividendos e tem bons fundamentos. E você compra independentemente se o seu político que você gosta está no poder ou não. Isso se chama lógica, tá? Que é o contrário de atitude ideológica. Fica a dica. Boletim Focus essa semana, profecia dos economistas. Estão prevendo que o IPCA vai cair para 5,20 há uma semana. Diziam que o IPCA ia fechar a 5,40, agora caiu para 5,20. Que o PIB ia ser 2,13. Só, cara, o PIB começou com prévia de 1% ao ano. Já tá com prévia de 2,21. Então o Brasil vai crescer de novo esse ano. O câmbio, eu lembro que no começo do ano falava que ia fechar perto de R$6. Agora já estão prevendo 5,70. Então tá melhorando as expectativas para o câmbio e a Selic a 15%. Selic essa de 15% que para mim é terrível e é injustificável. E eu vou já falar para você sobre isso. Partindo para o noticiário político, que a gente tem o roubo a R$1 bilhão do Banco Central. Primeiro que não foi o Banco Central, mas foi alguma coisa próxima aí. Mas é bom a gente ficar de olho. E aqui eu vou trazer um pequeno resumo do nosso roteiro para você. Então foi um ataque hacker a uma empresa responsável por interligar instituições financeiras ao sistema de pagamentos brasileiro e ao Pix. Os invasores conseguiram ali um caminho e tal, estudaram por vários meses e conseguiram fazer esse roubo. Depois o Banco Central determinou a suspensão temporária do acesso à CNM Software, ou CIM, não sei como você gosta de chamar, e a Polícia Civil e a Polícia Federal vão investigar o caso. E aí já aparecem os teóricos da conspiração e falam, por isso que eu não confio no Banco Central ou na moeda fiduciária, eu vou mesmo botar todo o meu dinheiro em Bitcoin. Vai lá, bota lá, bota. Não sou contra Bitcoin não, tá? Eu tenho Bitcoin também. Mas assim, querido, em último caso, se roubassem todo o dinheiro do Estado, ele pode imprimir a própria moeda, né? Ah, Daniel, mas isso geraria inflação. Geraria só se o outro cara que roubou tudo usasse o dinheiro ao mesmo tempo, né? E sem ser rastreado, o que é difícil, né? Então, assim, às vezes a galera tem uns conceitos de medo de Estado, uma estadofobia, que eu não entendo. Sendo que ele mora na casa dele e o que garante a segurança da casa dele, não a parte privada, mas a parte geral, é de que ele tem uma propriedade privada porque existe o poder de polícia, existe o Estado, existe o arcabouço jurídico estatal que garante essa normalidade civilizacional. Por isso que o planeta Terra inteiro usa o modelo de Estado nas suas civilizações. Claro que Estado grande, Estado pequeno, Estado corrupto, isso tudo é discutível, tá? Mas tem gente nessa cartilha aí de YouTube que tá virando anti-Estado. Pensar que eu já fui assim também, né? É um sintoma de adolescência econômica, né? O cara lê o livro do Mises, aí lê um livro liberal, aí aprende 3 conceitos lá e acha que o Estado é o vilão, né? Aí ele fala, cara, o livre mercado explica tudo, eu deveria ser todo mundo liberal. Aí eu fico imaginando o Trump, né? E o Xi Jinping olhando pro menino desse e falando assim, meu Deus, olha o que ele tá falando, olha que lindo. Um adolescente desse, acreditando aí no livre mercado, não que os estados não intervêm nem nada, enquanto o jogo profissional, ele sabe como usar o mercado e sabe como usar o estado também, beleza? E por que eu tô falando dos conspiracionistas? Porque eu lembro quando lançou o Pix, muita galera dessas caixas aí falava o seguinte, eu não vou usar o Pix, tu usa primeiro, se der certo, eu falei, não cara, vou usar desde o primeiro dia, é o Banco Central que fez e tal. Não, porque o Pix vai ser isso, o Pix é a marca do diabo, porque o Pix é isso, porque o Pix é o controle sobre a gente. Eu falei, o estado é um mecanismo de controle mesmo, né? Em nome assim da segurança de todo e tal, e as transferências bancárias também, elas vão ficar cada vez mais regulares, a lógica da tecnologia é essa. Eu não vou usar o Pix. Aí passou 6 meses, todo mundo usando o Pix. Porque agora vai vir o Drex. Aí, tira print desse vídeo aqui, ó. Print não, guarda, porque tem um monte de influenciador. O Drex agora é o fim da liberdade, é tudo, é terrível e tal. Vai passar poucos aninhos, vai estar todo mundo usando o Drex. E um dia se tu falar pra tirar, tipo agora assim, ó, tira o Pix. Aí o pessoal fala, não, pô, não tira não, o Pix é top. É igual no futuro, vão falar, tira o Drex. Aí eu vou falar, não, pô, não tira não, o Drex é top. Por isso que tu tem que fazer o seguinte, guarda o que os influenciadores falam. A profecia deles do dólar, da venezuelização do Brasil, ou que se taxar isso vai fugir, ou que isso não dá certo, ou que isso não dá certo, guarda o que os caras falam e depois confere. Porque o mercado ele já erra 95% das profecias, né? Algumas propositais, inclusive, pra ganhar dinheiro. Não seja inocente, tá? Eles não são tão burros assim. Mas os influenciadores profetizam e erram várias. Por isso que aqui, filho, como a gente não depende desse canal pra sobreviver, aqui a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, critica direita, elogia direita, esquerda. Cara, a gente tá preocupado com a melhor ideia, independentemente da ideologia. E falando em críticas, voltando, após críticas de Milei ao Mercosul, a Argentina foi sede da última reunião do Mercosul e o Milei recebeu lá o Lula, pareciam até amigos. Estavam lá até lá, apertaram a mão, Milei deu uma risadinha, eu falei, caramba, que top, será que temos agora uma relação? Porque eu, Daniel, sou um cara que quero que as pessoas estejam civilizadas, né? Fico feliz de ver aí
os caras apertando a mão, mas a gente sabe que ali é só uma cordialidade. Mas pelo menos isso, né? Porque em resumo, o que aconteceu? Eu coloquei tópico a tópico aqui pra você, tá? O Lula afirmou que o Mercosul protege os países e promove uma confiança internacional. Então que o Mercosul é maravilhoso. Já o Milei criticou o bloco como se ele fosse uma cortina de ferro que prejudica a competitividade. Então cada um parece ter um ponto um pouco diferente. Mas tem um que eu acho que eles vão concordar, que eu já te digo. Porque o Lula, ele é o próximo presidente a assumir, na verdade assumiu agora a presidência do Mercosul, o último foi o Milei, e o Lula vai ser pelos próximos 6 meses e a presidência vai rotacionando. Dito isso, o Brasil gostaria de fechar acordos de livre comércio com a União Europeia, o Canadá, países asiáticos e outros. Então, cara, o Lula falando de acordos de livre comércio sem impostos. Interessantíssimo isso. Parece que o Milei gosta dessa ideia também, mas não sei, né? Vamos ver na prática, que às vezes chega na prática, sempre vem aquele, mas não me toque, mas veja bem, mas isso aqui. E eu vivi pra ver um mundo em que o Mercosul e o Lula e talvez o Milei queiram um acordo de livre comércio. E o Trump quer taxar o mundo inteiro, assim. Então é um mundo meio maluco. Por isso que tu não pode estar defendendo político. Porque o cara fala uma coisa, depois muda de ideia, depois ele fica liberal, depois ele fica intervencionista, depois ele fica mudando toda hora e tu vai ter que mudar de ideia toda hora. E aí o Lula foi lá e destacou o potencial da América do Sul na transição energética, aquela maravilha toda que o Lula às vezes vê na cabeça dele, mas assim, tomara que se realize, né? Mas ele é... Enfim, imagina essas coisas aí. E apesar das críticas mútuas e não ter uma reunião bilateral ali do Lula com o Milei, eu acharia interessante que tivesse. Mas Brasil e Argentina aí tentam manter uma relação pragmática. Tomara, né? Se botar o comércio acima de ideologia já é um bom começo. Agora vindo pro tema do IOF. Pra você que não sabe, nosso ministro Fernando Haddad, inclusive eu fiz um vídeo do Haddad, justiça tributária ou vilão taxador. E sim, tem pontos que o Haddad está correto e eu defendo boa parte não, mas uma parte do que ele está defendendo, eu também defendo, e tem uma parte que eu sou contra. Neste vídeo eu deixo bem claro, sem paixões políticas, o que é interessante que o Haddad está propondo e o que não é interessante. Mas uma coisa que é meio maluca é achar que vocês têm toda a popularidade do mundo e do nada falar, vou subir o IOF, meio que sem falar com a galera, e aí causa essa confusão danada. E aí veio o Congresso e falou o seguinte, nós somos responsáveis fiscais, nós somos o Congresso... Pergunta pra você, a maioria do Congresso de que lado é? É de esquerda ou é de direita? Lembra da eleição lá, quando o Lula ganhou em 2022? Que o pessoal falou assim, ó, agora o Lula tá lascado. Porque a maioria do Congresso é de direita, você sabe disso, você sabe, veja o partido da galera e tudo mais. Na prática mesmo, você sabe que eu, Daniel, aqui, acho que todo mundo é do centrão. Seja esquerda ou direita, 90% dessa galera no final é do centrão. Mas assim, no campo das ideias, é da direita. E boa parte da culpa das coisas que acontecem no Brasil é o governo, né? É. Mas assim, ó, não sei se você sabe, tá? Ou se você vive dentro de uma caixa. O governo não é só o executivo não, tá? O governo tem o legislativo, tem o judiciário, tem tudo isso aí. E os deputados estão aí no meio. Por que eles não cortam gasto? Por que aumenta o próprio salário? Fala pra mim por que eles querem aumentar o número de deputados de 513 para 531. Meu irmão, os Estados Unidos tem 400 deputados, eles querem aumentar. E pega os 50 bi de emenda parlamentar. E benefício daquilo aumenta salário. Eles estão preocupados mesmo, o Congresso de direita, com corte de gasto. Você acha mesmo, você jura isso? Você tá crendo nessa possibilidade? Não, né? Mas na tua cabeça o governo é só o executivo. Que eu também não acho que o Lula quer fazer ajuste fiscal, não. Porque tá próximo da eleição, a gente sabe que todo presidente, ainda mais o Lula, que gosta de uma gastança aí, se chegar no ano da eleição, o cara quer botar pra gastar, filho. Bolsonaro não botou 300 bi na conta? Ah, mas tu é bolsonarista, né? Tu não pode falar do mito. Mas assim, é fato ou não? Vai lá procurar. E o Lula, filho, pegue o Lula. Se ele for chegar no ano da eleição, se tiver um dinheirinho livre, ele vai fazer o quê? Fala pra mim. Ele vai, ó, colocar um dinheirinho na economia para tentar se reeleger. Putz, esse vídeo eu tô pegando pesado demais. Perderei meus inscritos, mas não perderei a sinceridade, tá? Gente, eu não tô ofendendo Lula, nem Bolsonaro, nem o seu político, não. Tô só falando aqui um pouco mais livre, tá? E aí, por que eu falei tudo isso? Porque o Haddad falou que o IOF e tal, e o Congresso falou, somos fiscalistas, vamos derrubar o lance do IOF. E aí derrubou o lance do IOF, para não taxar. Aí na antemão disso, o que eu te falei, ao mesmo tempo, o Congresso quer aumentar o número de deputados, olha só que lindo, e querendo pagar de austeridade fiscal. É o sujo falando do mal lavado. E aí, voltando pro Haddad, que é a parte que eu concordo com ele, que é a seguinte, eu vou até botar pra você ouvir em alto bom som, que é a parte que eu concordo, a parte que eu discordo ficou muito claro já, né? O que nós vamos, de fato, discutir? Nós vamos enfrentar a questão do supersalário ou não? Nós vamos enfrentar a questão da aposentadoria militar ou não? Nós vamos pôr ordem nos cadastros dos programas sociais ou não? Então, qual é a lógica aqui do nosso ministro Andrade? É o seguinte, ele quer
fazer aí o governo bater a meta fiscal, né? Beleza. Assim, o planeta inteiro, vários países grandes vivem em déficit fiscal, mas tudo bem. É melhor ser superávit que déficit, é óbvio. Aí a proposta dele é o seguinte, em resumo, taxar algumas coisas e diminuir imposto de algumas outras coisas. Então, por exemplo, vamos diminuir de quem? De pobre. Então, vamos isentar até R$5.000 de imposto de renda. Eles já isentaram agora até 2.800, se eu não me engano. Então, eles estão tirando imposto desse lado, do imposto de renda aqui. Na reforma tributária também, os alimentos, muitos vão ficar sem imposto e tal, então estão tirando imposto daqui. Estão subindo do outro lado. Isso entrou o IOF, isso entrou algum imposto sobre ricos aí, etc. Que a galera que fala que imposto sobre rico não funciona, eles têm que se decidir o influência também, porque eles só sabem um exemplo, é o do Gérard Depardieu, um ator francês, que, claro, né, a alíquota era 70%. 70% de alíquota, até eu fujo, querido. Mas toda vez que tu vê essa discussão na internet de que rico foge por taxação, os caras nunca falam alíquota. Eles só conceituam a emoção do coração deles. Eles falam, na Argentina tentaram taxar e fugiu. Ou o Gérard Depardieu, ator, fugiu. Aí tu fala, pô, mas qual foi a alíquota? É 0,5% acima de 20 milhões? É até 10% de imposto de renda pra quem não paga? Qual é a alíquota? Nunca tem a discussão de alíquota. E os caras falam que não funciona. Aí no ano passado o Haddad foi, taxou os fundos, taxou algumas coisas que pegavam os ricos, aumentou a arrecadação. Aí os caras já falaram o seguinte, aumentou a arrecadação porque ele taxou. Ué, mas não ia não funcionar? Eu achei que ia fugir o dinheiro. Então, mano, escolhe um argumento e defende, independente se é o Haddad ou não. Até porque o Paulo Guedes defende a mesma coisa. Tem vídeo aí do Paulo Guedes defendendo a mesma coisa, taxação de dividendo, dos super ricos e tal, do andar de cima. Então não paga tão mico não. E aí o outro pessoal que ele quer pegar é quem? É militar na Previdência, da Previdência dos Militares, que a Previdência é um dos principais gastos do Estado brasileiro. Tá aqui a prova disso. Os militares contribuem com 5,6 bi, mas eles recebem 53 bi da Previdência. Contribui com 5 e recebe 53 bi. Só de Previdência. Claro, porque militar, muito importante, né, tal. Poxa, aí a gente tá sempre próximo de uma guerra iminente aqui, pô, sei lá, Bolívia tá pra invadir o Brasil aí, né, a Argentina e tal. É importante. E aí a gente tem esse déficit nos militares. Cara, tem que fazer uma reforma da Previdência, na minha opinião. Tem que fazer. Tem que botar um pilar de capitalização e tu bota alguns pilares sociais também pra garantir isso. Aí agora a petezada fica com raiva de mim. Já quer reformar a Previdência. Já quer fazer a capitalização. É o que funciona no mundo inteiro. Inclusive países mais à esquerda, mais sociais-democratas, que usam o Estado melhor do que o Brasil, o sistema de Previdência é assim. Se você não sabe reconhecer que a Previdência é o problema, tudo bem. E não, tu não pode me colocar na caixa de que eu odeio o pobre, não. Porque eu acabei de falar que eu sou a favor de impostos sobre os mais ricos, etc. Dependendo da alíquota, não foge. Eu, Daniel, tenho milhões investidos e eu sei que eu pago menos imposto e eu sei que é injusto. E sim, se me taxassem um pouco mais, eu não iria fugir. E não é só eu que concordo com isso, não, tá? Vários empresários concordam. E o Warren Buffett, maior investidor do planeta Terra, concorda com isso, que os ricos poderiam pagar mais impostos. E que dependendo da alíquota eles não fogem, e nós concordamos com isso. Se você discorda, tudo bem. Então a galera do PT que não gosta muito de rico, eu sou rico, mas não me odeia muito nisso não, tá? Eu tento pensar um pouco mais com a lógica. E o Haddad tá querendo fazer isso. E aí começou-se a criar agora uma briga, filho. Que é o seguinte, o PT viu que tá perdendo no Congresso, ele falou, cara, vamos taxar o BBB. Daniel, já sei, vão taxar o campeão do Big Brother Brasil. Não, não, não. É a taxação de banco, bilionário e bet, que é a galera que paga pouco imposto no Brasil. E aí, pela primeira vez na história, o PT e a esquerda, que são dinossauros na comunicação, não aprenderam nada. Tipo assim, o Nicola faz um vídeo, meu irmão, ele a internet inteira vê e sabe se comunicar bem. Não tô nem falando que o que ele fala é verdade, tá? Que ele distorce muita coisa. Mas o PT nem mentira sabe falar bem, nem verdade, nem nada. Não existem. Assim, a esquerda basicamente não existe na internet. E agora parece que pela primeira vez eles engataram um negócio aí. E parece que pela primeira vez uma parte da população pode apoiar. Eu mesmo sou a favor de fazer uma justiça tributária maior, taxar um pouco mais patrimônio e renda, porque o planeta Terra inteiro capitalista que funciona taxa mais patrimônio e renda. E as pessoas não fugiram de lá. E eles taxam menos pobre e produção, pobre e empresa. Aí já sei que tu vai falar pra mim. Fala pra mim o seguinte, ó. Daniel, mas no Brasil não dá pra taxar o lucro e dividendo? Não dá pra taxar isso por quê? Porque no Brasil as empresas já pagam muito imposto. Fala pra mim que tu não pensou isso. Tu tem a cartilha aqui do Gérard Depardieu na tua cabeça, de que taxar rico não funciona. Tu tem a cartilha aqui também do que, mano, se ele taxar e por algum motivo a arrecadação cair, eu vou falar que é a curva de Laffer. Porque a curva de Laffer diz que se eu subir muito imposto, tem uma hora que a curva vira e arrecada menos. Fala pra mim que tu tem esses dois conceitos amarrados. E fala pra mim que tu tem um terceiro que as empresas já pagam muito impostos. Mas eu tenho certeza que nenhum dos três casos tu viu a alíquota. A porcentagem efetiva. Talvez nesse último te falaram assim, ó. As empresas pagam 34% no Brasil. Aí eu falo, tem certeza? Aí eu te pergunto assim, ó. Uma outra coisa que tu aprendeu também. Eu pergunto assim, ó, é justo eu falar que o imposto sobre a herança nos Estados Unidos é 40%? Aí tu pula e fala assim, não, Daniel, não é 40%, é que pode chegar a 40%. E a alíquota efetiva média é menos do que isso. Além disso, tem artifício. Sim, você tá correto. Eu tô concordando com você. Agora, vem comigo no mesmo raciocínio, ó. É justo eu falar que o imposto das empresas é 34%? Fala pra mim, o cara abre um MEI agora, é 34% que ele paga? Aí ele vira Simples Nacional, ó, ali o nível 1. Ele vai começar a pagar 6% se for serviço. Então, a alíquota média aplicada
taxada é o que importa. É 34% no Brasil? Não, é cerca de 20% a 22%. É menor do que a média da OCDE. Mas então, essa parada de que as empresas pagam muito imposto, não é tão verdade assim. Algumas pagam, beleza. E dá pro Estado sair um pouco do cangote de algumas áreas. Mas não é geral. Até porque, olha as renúncias fiscais, filho. 680 bilhões, queridos. Muito disso está no Simples Nacional. Então, na prática, é uma carga tributária igual ou um pouco menor que a da OCDE. Mas ainda assim, eu, Daniel, olha como eu sou justo, filho. Quer dizer, a gente tenta, né? Eu acho que a empresa poderia ser menos taxada e o pobre menos taxado. E dá pra taxar mais renda e patrimônio. E não vou fugir do país, se a alíquota for pequena ou moderada. Mas aí o que aconteceu? Veio o Moraes e falou assim, meu irmão, tá essa briga do Congresso aí? Pegou a decisão do Congresso sobre o OF e falou, meu irmão, vale nada isso aí não. Rasgou tudo, modo de dizer, tá? E quer marcar aí uma conciliação entre o Congresso, né, e o Palácio do Planalto. Pelo menos as informações iniciais indicam isso, tá? De um lado, a galera que é mais rica, na maioria, né, porque eu sou rico também, mas eu sou a favor, que não te falei, de taxar menos pobre e empresa e mais os ricos. Mas eles vão ficar tentando usar uma galera mais pobre pra falar assim, não pode subir imposto não e tal, como se... E o pobre não entende direito, ele não entende que a carga tributária tá toda sobre ele e não sobre o rico. Aí parece que quando quer subir imposto sobre o rico, só estão subindo mais imposto e o pobre fica com raiva. Mas na verdade estão tentando diminuir o imposto do pobre e aumentar o do rico, pra ficar mais justo. E uma carga tributária neutra, os países da OCDE, a média é 30%, 33%, 34% de carga tributária sobre o PIB. Os Estados Unidos tem menos, eu acho que se não me engano é 29%. Ele escolhe arrecadar menos. Mas olha o tamanho do buraco, do déficit primário deles, é 7% do PIB. Então, até se eles arrecadassem aí próximo à média da OCDE, eles teriam um déficit menor, tá? Que, a meu ver, é uma média boa de que um estado pode arrecadar, tá? E aí os ricos vão tentar convencer o pobre de mais ou menos o seguinte, olha, taxar, por exemplo, LCA e LCI, que são investimentos bons, inclusive eu te ensino a investir no canal, tá? Não tô nem dizendo que eu sou a favor, mas vou dar um exemplo do como a galera raciocina. Olha, vamos taxar as 5% a LCA. Aí o rico, ele faz logo a conta que é o seguinte, ó, bora bolar uma maneira de que isso aí vai respingar no pobre. E vamos dizer que o pobre vai pagar. Então, por exemplo, LCA é do agronegócio. Logo, se o LCA vai ser mais caro, então o cara que pega emprestado vai ser mais caro, então tem coisa do branco aqui, tem o spread vai ser mais caro, no final, quem vai pagar vai subir o preço do alimento, porque é do agro, então o pobre vai pagar mais caro no alimento se subir a LCA. Aí, entendeu a parada? Então, taxa aqui em cima e respinga, como se toda a porcentagem da taxa ou do custo é passado diretamente pro pobre. Mas se taxar o bilionário, ele vai elevar o preço do produto da empresa dele. Taxa de 10%. Ele vai subir o preço de 10% das empresas dele. Meu irmão, tu tá achando que o pobre tem essa capacidade de consumo infinita? Não, olha o bilionário da empresa que eu consumo. Subiu 10% o preço. Vou ter que pagar mais 10%. Meu irmão, o pobre, não sei se tu sabe no Brasil, se uma coisa tá muito cara, ou ele parcela, ou às vezes ele não compra, tá? Então você não consegue repassar esse respingo tudo para o pobre, não. Isso fica durante a cadeia. Mas o que mais me choca não é isso. O que mais me choca é o seguinte, que é essa teoria do respingo, né? Que qualquer coisa, qualquer tipo de taxa, tu pode cair no pobre, porque o pobre é a base do consumo da economia de qualquer coisa. Então as pessoas ficam discutindo o óbvio como se fosse ciência boa. Então o cara fala, respinga é mal pro pobre, logo não taxa o rico. Mas o que me deixa chocado é o seguinte, o que os caras propõem, eles falam assim, não, taxar o rico é mal para o pobre. Beleza, então não vamos taxar. Mas o que você tem que fazer então? Não, corta o benefício do pobre. Previdência, esse negócio de BPC, auxílio, isso aí é tudo ruim. Ou seja, o que os caras estão propondo, taxar o rico é ruim pro pobre, mas a solução é taxar o pobre direto, é lascar o pobre direto. Entende essa lógica? Não, corta auxílio, corta Bolsa Família, corta salário de pobre, não ajuda pelo salário mínimo e tal. Ou seja, lasca direto é bom e é responsável. E isso é bom para o Brasil. Mas ruim para o Brasil é o seguinte, não, você taxar o rico é ruim. Por quê? Porque é ruim pro pobre. Então, é indiretamente, né? Não, indiretamente é muito pior pro pobre do que taxar ele diretamente e tirar tudo logo de cara. Então, eu não entendo esse mundo dos investimentos da internet, que mais ou menos todo mundo defende essa teoria sem questionar. Como eu sou um cara mais de centro, né? Eu defendo o mercado, eu defendo o capitalismo e tal, etc. Mas como eu não dependo disso dos investimentos para sobreviver, eu consigo ter uma opinião um pouco mais sincera, né? De acordo, um pouco mais analisado. Eu não tô falando que eu tô com a verdade, mas é basicamente isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas pelo menos foi um bom debate sobre o assunto. Gostou desse material? Se não gostou, muita gente não gostou, tenho certeza. Tá tranquilo, vai lá pro outro canal lá, que só fala aquelas coisinhas da caixa e tal, tá tranquilo. Mas se de algum jeito você gostou do canal, tá? Se inscreve aí, deixa os comentários que, poxa, vai que uma galera que pensa que nem a gente, né? Ou um pouco mais que vê os dois lados, existam na internet também, eles vão curtir o canal. Então, um grande abraço, até a próxima, valeu!